Glória a Deus. Está de pé, aqueles que puderem. Que Deus vão para cá, vamos abençoar o Filho de Deus. Pai amado, aqui está o teu vaso nas tuas mãos. O Senhor que convidou ele nesta tarde, Senhor, para ser o ministro da tua palavra. Faz o teu querer e a tua vontade. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas que necessitamos, Deus, pois tu conheces a cada um de nós. Eu entrego ele nas tuas mãos e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá uma salva de palmas. Salve da amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, né? Nós estamos aqui reunidos pela honra e pela glória do Senhor Jesus, né? Eu pedi para a igreja acompanhar a carta de Efésios 3, capítulo 3. Vamos estar meditando a leitura do 14 ao 21, amém? A igreja me acompanha na leitura, mas, irmãos, não vamos fazer uma simples leitura, vamos nos entregar. Costumo dizer que a Bíblia é um organismo vivo, ela vai se renovando, cada leitura, cada entendimento, porque quando eu fui convidado, estudei na palavra e tive um encontro no sábado maravilhoso. Quando eu retornei, e até falei com minha esposa, até me emocionei bastante, como se faz presente, como é lindo a palavra de Deus. É algo que mexe com o nosso coração dentro da gente, amém? Vamos começar. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, da clareza, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Jesus Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poder-te perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que vos opera. A essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em toda geração, para todo sempre. Amém. A igreja pode estar se sentando, aplaudindo a palavra do Senhor. Eu estou me aprofundando, né, meus irmãos, na passagem, e eu fui aprendendo, a gente vai aprendendo cada vez mais, quando a gente busca o entendimento. E eu fui entender a passagem de Paulo. Paulo, quando foi para Éfeso, era uma cidade idólatra, idolatrava Diana, né? Era considerado antigamente uma das 7 maravilhas do mundo. E por 3 anos ele ministrou a palavra na cidade. E é onde tinha adivinhos, onde tinha pessoas que cultuavam a magia, se converteram ao verdadeiro Evangelho, ao verdadeiro poderoso nome de Jesus Cristo. Em 3 anos, né, meu irmão? Você vê, né, como o poder de Deus é tremendo, né? Hoje a gente convida, hoje a gente chama, a gente vai trabalhando e é difícil de trazer uma pessoa para os caminhos do Senhor, né? E quando eu vejo ele ser um grande ministro do Evangelho, meus irmãos, e eu fui me aprofundando mais ainda no entendimento, né? O porquê a preocupação, o porquê ele se colocou de joelho. No costume judaico, como eu acredito que os irmãos sabem, o judeu só se ajoelhava por algo que fosse muito difícil, e ele se prostrou de joelho. No costume judaico, né, tinha a cidadania romana também, como a gente sabe,
perseguidor a perseguido. Ele passa a ser, né, meus irmãos? E ele, meus irmãos, eu me aprofundando no livro de Atos, no capítulo 20, em diante, a gente vai ver que ao decorrer dessa passagem, ele já preparando, capacitando seus obreiros, e ele já, o Espírito Santo já havia alertado ele, como a gente pode ver em Atos, capítulo 20, no 23, vai falar: sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Então o Espírito Santo já estava preparando Paulo durante essa passagem, o que o aguardava, o que estava por vir. E mais adiante, se a gente for, meus irmãos, no 25 ele fala: eu tenho estado entre vós, anunciando o reino de Deus, e agora sei que vós não me verão mais. Então ele já preparando os seus obreiros da casa do Senhor, para que eles continuem a obra missionária. Então, a partir do momento, a gente pode ver, no capítulo, em Atos também, se a gente for ver, no capítulo 21, do versículo 13 em diante, a gente vai entender como que foi a prisão de Paulo. Paulo estava saindo da Ásia Maior, portanto, para a Ásia Menor. Ele queria chegar em Jerusalém para o culto pentecostal que teria. Ele estando no templo, para ser resumidamente breve, para não tomar muito tempo o culto, ele vai adiante, meus irmãos, e o entendimento que vamos ter. Ele dentro do templo, ele é arrastado para fora, ele é acusado por simplesmente nada. Pensa a gente estar pregando, ministrando a palavra do Evangelho e ser arrastado, e ser agredido, não verbalmente só, mas físico também, por estar ministrando. E ele, assustado, vai falar o quê? Eu não fiz nada. Ele não fez nada contra ninguém, contra nada. Apenas evangelizando, apenas falando de Jesus Cristo, trazendo a palavra do Senhor. E quando ele se está já numa idade avançada, com feridas, preso, né, meus irmãos? E em um momento, se a gente fosse aprofundar na palavra, na Escritura, ele pede: Senhor, me livra. Senhor, me tire dessa prisão. Em nenhum momento. Ele clama, ele ora para os seus irmãos. Para os seus irmãos. Preocupado com os seus irmãos. O amor. O que falta hoje em muitas igrejas, fora do mundo, meus irmãos, é o amor. É a gente se colocar no lugar do próximo. A gente entender o próximo. Eu costumo dizer na minha casa, onde eu passo, que hoje o pessoal está brincando de ser cristão. Porque hoje está modinha, vamos se dizer assim. Está moda eu falar assim: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu adoro a Deus. Aquele já não sei, não, sou crente. Estou trazendo dessa forma, como moda. E a importância, quando a gente se aprofunda, que a gente vai entender que esse ministro do Evangelho, tudo o que ele fez, ao invés de ele orar por ele, ele ora pelos seus irmãos, porque ele tem o quê? O amor dentro de si. É o que falta hoje, a gente ser solidário com o nosso irmão. Eu costumo dizer, não é assim, você às vezes, se você chegar a ajudar o irmão, às vezes é um abraço. É ser sincero com ele. Porque o crente não pode brincar de ser crente, brincar de ministrar a palavra do Senhor. Hoje vemos em muitos lugares o pessoal brincando da palavra, brincando de ministrar a palavra do Senhor. E é extremamente sério isso. Brincando com a palavra. E isso me entristece, porque em alguns lugares que eu vejo o quê? Não adianta eu falar que eu sou crente, que eu sou um diácono, que eu sou um missionário, que eu sou um evangelista, e não tenho atitudes que um cristão tem que ter. Vive só de falar, não só de falar, mas com atitudes. E podemos ver a atitude de Paulo. Em um momento, o Espírito Santo já estava preparando ele já estava tendo entendimento do que ia acontecer com ele. Mas a maior preocupação deles, a gente vai ver também, porque em Atos, continuando, capítulo 20, versículo 29. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho.
a preocupação de Paulo, sabendo o que ia acontecer com a partida dele. E ele se botou de joelho orando. Porque quando a gente fala em oração, meus irmãos, é a gente se quebrantar o nosso coração. Não tem que orar para o irmão ver a minha oração, ou para o irmão ver que eu estou orando. Que eu já vi gente usando o púlpito para falar, eu tenho mais de 20 anos de evangelho, eu oro. Não, tio eu. Paulo em nenhum momento aqui fala eu. Hoje em dia o que devemos fazer? Tirar o eu. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Tudo é acontecido através do Espírito Santo. O poder da oração, o clamor dos céus, o clamor de Deus em nossas vidas. E hoje em dia muita gente coloca eu. Tio eu. Tudo é Jesus Cristo, tudo para a honra dele, porque não somos nada, não estaríamos aqui presentes se não fosse pela misericórdia dele, se não fosse ele usando Paulo para ser o ministrante da palavra, para que a gente possa hoje estar ouvindo a palavra de Deus. E quando eu estava me aprofundando na palavra, eu falei, olha a importância, olha o carinho, olha o amor, e hoje faltando isso nas palavras de muita gente brincando com a palavra de Deus. Dia 4 de agosto vai fazer 2 anos que eu desci as águas. 2 anos. E eu fui fruto de oração, joelho no chão. Por oração. Eu vejo minha esposa, quando ela falava de igreja para mim, eu queria ouvir, era briga. Já contei brevemente aqui, e ela orando por mim, orando, para que eu conhecesse a palavra, para que eu entendesse. Então a oração tem muitos efeitos que eu não imaginava que eu estaria aqui hoje. Aqui falando de como Jesus Cristo é maravilhoso, a transformação dele em nossas vidas, como ele trabalha grandiosamente, a gente não entende, fica sem entender o amor, a misericórdia que tem conosco, dos livramentos que temos, aqueles que presenciamos e aqueles que não vemos. E falta hoje, meus irmãos, amor, temor pela palavra do Senhor, não brincar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é algo que se renova, é algo que fortalece as nossas vidas. E quando eu vejo pessoas brincando, distorcendo o que a palavra de Deus quer trazer, me entristece tremendamente no coração. E aquilo me magoa, meus irmãos, no coração. Porque quando eu vou me aprofundar aqui, eu vejo o amor de Jesus Cristo por nós. Tudo que Ele fez por nós, sem merecer. Porque hoje a gente vira e eu falo, meu Deus, eu não mereço o seu amor. Por tudo que você fez. E eu sou falho. Às vezes deixamos de levantar meia hora antes para agradecer ao Senhor. De estar vindo aqui para buscar a presença, ouvir a palavra dele. Muitos se preocupando com a Copa, o que aconteceu com o Brasil, e deixando de buscar a presença de Deus. As igrejas estão se esvaziando. E está faltando esse amor. Esse amor que Paulo teve ao escrever a carta. Pela igreja, pelos seus irmãos. O que poderia acontecer? É a preocupação, é o amor pelo próximo. É o carinho. E hoje em dia falta isso. A oração tem muita força. A gente pode ver como Deus trabalha tremendamente naqueles que, quebrando seu coração, ora de verdade. Hoje podemos falar assim, Senhor, está me ouvindo? Será que Deus está atendendo? Será que Deus não está ouvindo meu clamor, minhas orações? É que Ele sabe o que é melhor para nós. A gente nunca vai entender. Se a gente for ver 99,99% das nossas orações, é ouvir a palavra não. Se a gente for ver, Deus fala mais não do que sim. Porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Hoje em dia, nas minhas orações, eu peço, meus irmãos, sabedoria, discernimento com a palavra de Deus, cuidado com a palavra de Deus. Porque eu vejo muita gente querendo buscar bens materiais e deixar de entender a verdadeira palavra do Senhor. Senhor, me dê sabedoria.
para que eu possa lidar com todas as situações que eu vejo no dia a dia. Hoje eu chamei parentes, hoje eu chamei quem não era cristão. Ninguém veio ouvir a palavra de Deus. Ninguém quis, ninguém se interessou. Se eu chamasse há 2 anos atrás, pessoal, vem aqui em casa que eu vou fazer um churrascão. Todo mundo estava. Minha casa estava cheia, não veio de ninguém. Não, meus irmãos. Pessoal, é isso que eu falo. Hoje em dia ninguém está querendo ouvir. Às vezes, se a gente for pelo homem, que nem foi falado aqui, e não ver o nosso alvo, que é Jesus Cristo, a gente para no meio do caminho. A gente podemos entender que a nossa jornada não vai ser fácil. Não está sendo fácil para mim. Eu, nessa semana, meus irmãos, eu fui afrontado porque eu menos esperava. Fui afrontado pelo meu pai. Crentinho, dizendo que eu tenho que fazer isso, porque eu não quis compactuar com a atitude errada dele. Ele falou, você tem obrigação. Eu falei, não, pai, eu não vou colaborar. Porque quando a gente entende a palavra, eu falei desse jeito, quando a gente entende a palavra de Deus, a gente vai agir pelo certo. O coração palpitou. Será que eu fui certo com meu pai? Será que eu fui muito rígido com ele? Desse jeito pensei. Desci, chorei, orei ao Senhor, clamei ao Senhor, e a resposta veio pela manhã. Quando Ele tranquilizou o meu coração. Quando a gente ora, sabemos pedir, Deus vai atender aquilo que for melhor para cada um de nós. Cada um de nós. Eu vejo muitas pessoas que, quando falam de oração, eu vejo só pedindo. Se a gente parar um pouco de pedir, mais agradecer, só o fato de estar levantando da cama, de respirar, de ter um emprego, pela saúde de quem é pai e mãe, pela saúde dos seus filhos, por estar hoje presente aqui na tarde da bênção, ouvindo a palavra do Senhor, com os irmãos, como um só corpo, e Cristo sendo a cabeça, a importância de cada membro na obra do Senhor. Hoje podemos falar, às vezes, quando sofremos algum tipo de perseguição, não é nada comparado, meus irmãos, o que passaram lá atrás. Quando Paulo foi arrastado do templo, quando ele estava orando, foi arrastado para fora. Meus irmãos, e hoje em dia a gente coloca a dificuldade de tudo. Eu vou para a igreja porque o irmão me olhou de um jeitinho assim diferente, arrumando desculpas para vir buscar. Eu não vou hoje para a tarde da bênção, vou deixar para a próxima segunda. Foi falado aqui, a gente não sabe o que pode acontecer ao sair daqui ou virar a esquina ali. Eu não sei o que pode acontecer comigo, né, meus irmãos? Ninguém sabe o que vai acontecer com a gente. E a gente veio com a presença de Deus, sentir, louvando, glorificando, exaltando o seu santo nome, ouvindo a palavra, os louvores, as oportunidades. O poder da oração tem muitos seus efeitos. É muito forte a oração quando sabemos pedir corretamente. Hoje em dia pedimos aleatoriamente. Não, tem que pedir de coração e pedir. Irmãos, eu costumo dizer, agirmos pela razão, não pelo coração. E aí fala em Provérbios 16:1, o coração do homem é enganoso, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E o nosso coração pode enganar, mas a resposta vem do Senhor. Quando a gente orar, pedir a resposta do Senhor, a resposta de Deus, a gente nunca vai entender, nunca vai compreender. Porque quem estou falando para os irmãos, há 2 anos atrás, eu não queria nem ouvir a palavra, eu queria saber de igreja. Era briga em casa, era briga no meu lar. E o poder da oração, uma pessoa orando, e Deus atende. Eu vejo muitos testemunhos, que eu vejo que irmãs orando para que seus maridos venham para o caminho do Senhor, para que esteja acompanhando junto com a sua esposa na obra de Deus. E eu, com pouco tempo de oração, o Senhor concedeu essa vez dentro do meu lar. E isso daí me alegra muito, meus irmãos,
Porque há 2 anos eu não era nada. E Deus vem transformando cada vez mais. Vem me direcionando cada vez mais. Me dando um entendimento da palavra. Lá em Eclesiastes fala, não me recordo do versículo no capítulo, que quanto mais conhecimento nas Escrituras tivermos, mais vamos entristecer. Por que vamos entristecer? Porque a gente vai ter um entendimento. É uma pessoa que vem ministrar a palavra, é uma pessoa que para falar alguma coisa da palavra de Deus. E a gente, quanto mais aprofundamos na palavra, na Escritura, através do entendimento do Espírito Santo, vamos entristecer o nosso coração. Porque a gente vai ver situações que vai cada vez deixando a gente mais triste, da forma que brincam com a palavra de Deus. Isso daí entristece bastante, e eu estou sentindo isso. E eu sei que Deus vem tudo me preparando, tudo que eu venho passando nessa pequena jornada, que as coisas vêm acontecendo rápido, entristecimento, situações que eu vou vendo, mas é tudo para o quê? Para que me fortalecer como cristão. E eu vou orando cada vez mais, clamando ao Senhor, nada de material, Senhor, nada, só que me dê o direcionamento para que eu possa ter sabedoria para lidar as coisas do Senhor e que fazer se dedicar, meus irmãos. Trabalhava em empresa, me dedicava nas empresas, virava, por que não na obra de Deus, não trabalhar no Senhor, me dedicar de coração de tudo que Ele vem fazendo na minha vida. Trabalho no transporte, essas semanas, chovendo e tudo, um monte de amigo falando, Bruno, como você está? Falei, estou trabalhando. Sério, Bruno? Falei, estou trabalhando, graças a Deus. E eles pararam. E eu não pedia, eu falava, Senhor, me dê serviço. Não pedia, parei de pedir. No começo, quando eu não entendia, pedia muito essas coisas materiais, meus irmãos. Hoje em dia, não. Hoje eu peço que o Senhor abre cada vez em mim, me dê direcionamento, para que eu possa buscar Ele cada vez mais e ter um entendimento das Escrituras. Quando mais vamos ler, vamos entendendo da palavra do Senhor, ouvindo as pregações, aprendendo, na leitura. É extremamente importante isso, meus irmãos, a gente buscar o conhecimento para que a gente possa saber também pedir ao Senhor as coisas corretas. Porque às vezes pedimos, eu vejo gente pedindo muitas coisas banais e devemos parar com isso. Parar de brincar, tem que parar de brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus é tremenda, as coisas de Deus não é brincadeira. Tem que ter temor, está faltando muito temor quando a pessoa sobe para ministrar uma palavra, pegar o microfone, brinca muito, falta temor. Temor à palavra de Deus, parar de brincar. Mas eu já agradeço tremendamente a tarde da bênção, que vem me fortalecendo cada vez mais. É um culto maravilhoso, é algo que quando minha esposa me falou, Bruno, vai que Deus vai te fortalecer. Falou desse jeito para mim. Aí, no primeiro dia que eu comecei a vir, o que Deus vem fazendo na minha vida é algo surreal. Hebreus 11, se não me engano, 6, Deus o recompensa que eu busco. Cada vez que a gente vai buscando Ele, a recompensa vai vir e as demais coisas Ele acrescentará. Nem de mais, nem de menos, o necessário para que a gente possa viver. O necessário para que a soberba não venha subir na nossa cabeça. Porque o ser humano, quanto mais poder você vai dando, vem a soberba, vem a arrogância e a queda. Então, em Provérbios sempre diz muito. Amém? Essa é a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, queria agradecer muito ao primeiramente